Bom dia, meus alunos. Hoje eu vim dar aula. Hoje a aula é de história e o assunto de história hoje é o orgulho de sermos brasileiros, né? O orgulho de ser brasileiro. Essa certeza, ela gera em nosso peito uma mistura de alegria, de admiração. Para isso, precisamos conhecer e estudar os fatores da nossa história. Os principais povos que viviam aqui no Brasil foram os indígenas, né? Quando o Brasil foi descoberto, aqui viviam já um povo, né? Que eram os indígenas, os índios. De acordo com os estudos, os habitantes que viviam nas Américas atravessaram o Estreito de Bering, que fica entre o Alasca e a Rússia, e chegaram até aqui. Os indígenas estão organizados em nações que são subdivididas em tribos. Eles estão subdivididos em tribos, né? Cada tribo ela está dividida em aldeias e cada aldeia os indígenas dividem seus trabalhos, os costumes, ou seja, a maneira como eles vivem, constrói suas casas, se organizam seus rituais e são diferentes de tribo para tribo. Então, são indígenas, né? Mas como eles foram subdivididos em tribos, e essas tribos em aldeias, e cada uma tem o seu ritual, né? Os rituais não são todos iguais, porque dividiram, cada um ficou particularmente com seu ritual. Não são iguais os rituais, são diferentes. Como os europeus chegaram à América e achando que estava nas Índias, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam achando que tinham chegado às Índias. E eles achavam que estavam nas Índias, né? E os habitantes aqui estavam de índios. Então, quando eles chegaram aqui, por acharem que estavam nas Índias, colocaram o nome dos habitantes daqui de índios, né? Os nativos que tinham aqui no nosso Brasil. Eram índios, né? Já viviam aqui os índios, então eles deram esse nome a eles de índios, porque achavam que tinham chegado às Índias. Os indígenas tiveram suas terras invadidas, né? Foram mortos, foram escravizados pelos brancos portugueses que chegaram aqui e colonizaram a terra, né? A nossa terra. Aí eles tomaram dos índios essas terras, né? Porque até então a gente sabe que eles moravam aqui, eles viviam aqui. Então, se eles moravam aqui e viviam aqui, a terra era de quem? As terras dos índios. Então, os brancos, os portugueses, chegaram aqui e tomaram essas terras. Escravizaram os índios, mataram eles e tomaram as terras deles, né? E assim formaram vilas, fundaram cidades, né? Exploraram as riquezas naturais aqui do Brasil e trouxeram costumes e religiões aqui para o Brasil, porque até então só tinha os índios, então era a religião dos índios, né? O que eles cultuavam, os costumes deles. Com o passar do tempo, os brancos precisaram de mão de obra, que veio quem? Quem veio para cá para o Brasil? Os negros. Trazido da onde? Da África, vieram aqui para o Brasil. A mão de obra barata, né? Veio da onde? Da África. A mão de obra escrava negra. E escravizaram e colocaram eles para trabalhar nos engenhos, né? E aí, desde o século 16, havia migrações para o Brasil.
Tais imigrações se intensificaram após a abolição da escravatura. Por que intensificou? Porque com a abolição, né, os negros deixaram de ser escravos e foram libertos. Então aí acabou com o quê? Com a mão de obra. A mão de obra barata, né? Que eles não pagavam nada os escravos, vocês sabem, né? Os escravos, eles viviam acorrentados, né? Nas senzalas, e só era comida e roupa, né? Trapos, na verdade, restos de comida que davam a eles. Então eles não recebia pelo seu trabalho. Então quando acabou a escravidão, acabou a mão escrava barata e também não tinha os escravos, né, para trabalhar. Então eles precisaram de mão de obra e assim vieram imigrantes aqui para o Brasil. Esses imigrantes eram quem? Eram italianos, eram alemães, chineses, poloneses, coreanos, dos quais também herdamos traços culturais. Então, como ficou índio, ficou negros e outros imigrantes brancos, então ficou aquela mistura, né? Aquela mistura. Com os estudos genéticos, sabemos que atualmente nenhuma raça é essencialmente pura. Todas as raças aqui no nosso Brasil são formadas pela mistura de outras raças. Nossa gente, o povo brasileiro, ela se formou no início, principalmente da miscigenação de 3 grupos humanos, que foram os indígenas, os brancos e os negros. O povo brasileiro é riquíssimo na sua formação. É um povo mestiço, né? Miscigenação é a mistura de povos de tipos físicos e costumes diferentes. A nossa miscigenação é tão grande que o sociólogo pernambucano Gilberto Freire nos classificou como a meta-raça, que recebeu influência cultural de todos os seus elementos formados. Então, branco e indígena, que virou um mestiço caboclo, o branco e o negro, que é o mestiço mulato, e o negro e o indígena, que é o mestiço cafuso. Mas nós sabemos que hoje em dia a raça realmente é branco e o preto, né? O branco e o preto é o que mais hoje em dia é usado. Tem também o branco e o preto, né? Que é usado. E tem outras. Você se declara branco ou negro, né? Ou pardo. Tem o pardo também. Mas hoje em dia é mais branco e negro e pardo. Então, o orgulho de ser brasileiros nos damos. Somos brasileiros, né? Viemos de uma raça de indígena, de branco e de negro. Somos mestiços. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Beijos.